Seguimos agora para mais uma opinião, ouvindo Boris Casoy a respeito dessas declarações dos chefes dos poderes. O que de fato a gente poderia esperar do ano legislativo? E mais, acrescentando aqui um molho a essa pergunta, é possível prever algo, planejar algo, alguma novidade, uma grande discussão, um grande projeto, já que nós estamos num ano eleitoral e as atenções ficam voltadas a isso, Boris? Olha, Elisa, a gente tem que olhar a sessão de ontem sob o filtro das eleições. Não dá para escapar disso. Então, todo mundo, todos os que falaram, tiveram ou mais ou menos uma influência do que está acontecendo no panorama eleitoral, que ainda está até na formação de chapas indefinido. O ano eleitoral, e o Molica disse bem, dificulta muito, na minha visão, dificulta quase tudo, qualquer evolução em termos legislativos de alguma coisa construtiva para o país. As pessoas estão pensando na eleição. E eleição, para eles, representa sobrevivência política. Então, nesse momento, cada um deles tem uma desculpa para si mesmo, para tentar apenas trabalhar no campo político, da pequena política, do pequeno acerto, do pequeno acordo, desses nós que você está observando que estão ocorrendo neste momento no panorama político brasileiro. Sobre o presidente, ele procurou vender o peixe dele de maneira palanqueira. O presidente que já subiu no palanque no primeiro dia da administração dele, continua no palanque e usou esse palanque para falar o que políticos falam habitualmente. Enfim, essa defesa que ele faz da mídia não corresponde à ação dele em relação à imprensa brasileira. O Molica historiou e muito bem essas atitudes do presidente em relação à política. Os dois chefes de poder legislativo também, enfim, deram o seu recado, mas sempre sob o aspecto. Falaram o óbvio, tinham que falar, esse óbvio é formal, Luiz Fux também. Então, lembre-se desse filtro, esse filtro eleitoral. O presidente resolveu abordar a questão da internet, da mídia, para se contrapor à versão do que o Lula falou. Eu infelizmente, tenho a impressão, não, eu tenho a certeza que nem Lula e nem Bolsonaro têm um grande afeto pela liberdade de imprensa. Eu já não vou mais no detalhe da internet, que é mais complicado. Na minha opinião, a internet deveria buscar, eu sei que não é fácil, uma liberdade com responsabilidade, e com responsabilidade imediata. Enfim, e talvez eu não delegasse às empresas básicas da internet, o UOL, Twitter, etc., a possibilidade de elas fazerem uma seleção do que pode e não pode ser publicado. Então, bom, e voltando à vaca fria, né? Realmente a gente não deve esperar nada. É ano eleitoral, se você olhar para trás de ano eleitoral não aconteceu nada, a não ser que haja alguma coisa emergencial. E ontem nós tivemos uma espécie de federação de comícios. Todo mundo se juntou, cada um tentou vender à sua maneira o seu peixe e o recado final é o seguinte: toda a tendência é de não acontecer
nada. E não vai acontecer mesmo afora o processo, esse confuso processo eleitoral brasileiro. É isso. Obrigada, Boris Casoy. Até daqui a pouco. Já já voltaremos com mais uma edição do Liberdade de Opinião com Boris Casoy, com Fernando Molica, que vão falar sobre a nova alta de 1,5 ponto percentual na taxa básica de juros. A Selic passou de 9,25 ao ano para 10,75. É daqui a pouco, então. Fica aqui o convite.